Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Bom demais estarmos juntos de novo. Tivemos aqui na semana, 2 semanas atrás. O Senhor nos abençoou, nos edificou com a palavra dele. Imaginei que o quórum hoje fosse até menor. Feliz aí. Bastante irmãos puderam se disponibilizar. Eu achei que ia ser aquela coisa meio de célula, assim, aquele redondinho. Mas estamos aqui. Hoje é domingo, comemorado aí no mundo Carnaval. E valeu, irmão. Se eu quiser abrir aqui já. E eu feliz com... A gente fica feliz com o feriado, né? Pode botar. A gente fica feliz com o feriado, aproveitando tempo para descansar. E me fez lembrar por que nós temos carnaval. Vocês sabem por que nós temos carnaval? Quem sabe? Algum católico de carteirinha aí? Nós temos carnaval por causa da Páscoa. O carnaval existe por causa da Páscoa. Os irmãos antigos, o que eles faziam? Eles, por conta do advento da Páscoa, que tem uma data certa, a Páscoa não foi uma data inventada, como o Natal foi aquela data meio que inventada, né? Assim, a gente elegeu ali o 25 de dezembro, mas todos os especialistas, todas as pessoas sabem que aquilo foi uma data que elegeram, né? Não tem registro histórico, não tem nenhuma informação que possa justificar que Jesus nasceu naquele dia. Mas a Páscoa é diferente. A Páscoa tem um legado histórico enorme, porque começou com o povo de Israel sendo liberto do Egito, e desde então, historicamente, sempre se manteve ali, de uma forma ou de outra, sendo comemorado. Durante um tempo, né, em tempos de grande declínio, a Páscoa era esquecida, depois quando a Páscoa era renovada. E então Jesus, ele faz a ceia, ele comemora a Páscoa. Jesus comemorava a Páscoa, irmãos. Todo período de Páscoa, Jesus comemorava. Para quem não gosta aí de comemorar datas importantes, Jesus comemorava a Páscoa. E celebrava com grande intensidade a Páscoa. E os irmãos do passado, eles então começaram a criar algum tipo de preparo espiritual para quando chegasse a Páscoa. Então eles começaram com um período de jejum, de orações durante 3 dias, 4 dias. As igrejas, de modo geral, tinham essa prática bem no início da história cristã. E na evolução disso, também não foi muito tempo depois, imagino no século 3, 4, convencionou, então, um preparo espiritual de 40 dias que antecedem a Páscoa. E o que se fazia nesses 40 dias? Se consagrava ao Senhor, se buscava o Senhor em jejuns, em consagração. As pessoas tinham uma dieta alimentar diferente, evitavam fazer algumas coisas. Era um jejum, o famoso jejum que muitas vezes nós já fizemos aqui, aqueles jejuns mais longos para encontro com Deus, né? Tira pão, né, Carlinhos? Tira trigo, né? Mas pizza podia, né? Eu lembro dessa história. Então nasceu a seguinte pergunta, né? Se pizza é pão, né? Para poder liberar aí do jejum. E então nós sempre fizemos isso também, uma consagração. E o que é o carnaval, então? O carnaval é que a igreja falou o seguinte: como vai começar a quaresma, vocês aí, os dias que antecedem esse período de consagração, vocês podem comer mais, vocês podem relaxar um pouco, porque vão ter 40 dias de consagração. E aí, meu amigo, falaram tudo que o povo queria, né? Falou, opa, que beleza, então é isso? E aí a coisa foi evoluindo. Obviamente, todo mundo já esqueceu da quaresma, a Páscoa virou uma coisinha de somenos, mas o carnaval, ainda mais no Rio de Janeiro, na Bahia ou em outros lugares, é aquela pressão. Então, hoje eu fico feliz de ter ceia no carnaval, porque, na verdade, já começa, então, para nós, um mistério de apontar para Cristo
e este crucificado. Comentei com alguns assim, en passant, falei, e aí, vamos entrar nessa consagração aí, pré-Páscoa? E os irmãos prontamente aceitaram. Então, aqui aberto aqui um convite para quem quiser se consagrar ao Senhor e fazer algum tipo de busca especial ao Senhor, um bom período para nós juntos fazermos isso. Então, você elege aí algum tipo de coisa que você queira e você se consagra ao Senhor com o objetivo, irmãos, concentrar para buscar a revelação da pessoa de Jesus na obra da cruz, especialmente. Acho que isso a gente ganha uma grande vivência espiritual. E mais uma coisa que eu lembrei, que é incrível, né, como que as coisas fazem. Quarta-feira de cinzas. Sabe o que é quarta-feira de cinzas? Eu imaginava, né, na época de mundo, que é o seguinte, você vai para a farra, aí a quarta-feira é de cinza. Você já está tudo queimado, já está ferrado ali, é quarta-feira de cinzas. Não é, querido. Era um momento também de celebração, onde se aspergia cinza na cabeça, o sinal da cruz nas pessoas, no sentido de humilhação, para iniciar o processo de consagração ao Senhor. Então, olha como as coisas da vida vão se deturpando completamente. Mas então é isso, só um recado antes, um preâmbulo aqui, se vocês se animarem, quarta-feira, pensa, opa, quarta-feira de cinza, não, vamos começar então o processo aí, buscar o Senhor, meditar, buscar nas Escrituras os textos que falam do Senhor, da sua morte e tudo mais. Mas vamos lá, irmãos, queria compartilhar com vocês um texto. Se vocês puderem abrir ou ligar a Bíblia, diz assim em 1 Coríntios 11, 23, texto conhecido por todos nós. Todos aí comigo? 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia, Senhor, louvamos o teu nome pela tua palavra, registrada aqui por apóstolo Paulo. Obrigado pela tua palavra, que é sempre viva, cortante, sempre profunda. Que o Senhor agora possa iluminar as nossas mentes, nossos corações, para nos ater ao que o Senhor tem para nós, para iluminar os olhos do nosso coração, iluminar nossa alma, nossa percepção espiritual. Sensibiliza-nos para Ti, Senhor, sensibiliza o nosso coração para Ti, quebranta-nos, abre os nossos olhos para Te ver. Usa esse tempo aqui agora, Senhor, para isso, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a parte do nós estamos aqui diante do sangue, do pão, do vinho, e nós vamos aqui já daqui a pouco cearmos. E eu queria, então, aproveitar esse momento para unificar a nossa palavra com um momento de ceia, para que a gente celebre esse tempo junto. E queria destacar aqui o versículo 26, que diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Anunciais a morte do Senhor. Irmãos,
Que coisa preciosa é isso que nós vamos fazer aqui. Às vezes a gente passa por esse momento de forma muito rápida, e aí ceamos uns com os outros, oramos, vemos este momento como uma coisa assim, pô, preciso dar aquela acertada na minha vida, né? Senhor, estou com aquele pecado, perdão, Senhor, perdão para eu poder tomar a ceia, Senhor. Se você tem alguma encrenca com alguém, fala assim, caraca, tem aquela palavra de juízo, né, de vai que você vai tomar a ceia, aí você, Senhor, eu preciso me acertar, e vai, meu querido, desculpa aí, foi mal, perdão, pá. E aí você se acerta e toma a ceia como se fosse uma coisa ligeira para que você pudesse passar. Agora, então, nós fazemos isso todas as vezes que nos reunimos, quando comemos do pão, bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor. O que é esse anunciar a morte do Senhor? Por que, quando nós tomamos esses elementos, fazemos isso como igreja, na simplicidade, por que nós anunciamos a morte do Senhor? Afinal de contas, a morte do Senhor é fato conhecido. Todos já sabem, porque Jesus viveu há 2000 anos atrás. Se não fosse ele morreu. Esse negócio está resolvido, é ponto fora de controvérsia que Jesus morreu. E por que então essa insistência aqui de Paulo, que a gente, ao fazer isso, nós anunciamos a morte do Senhor? O que tem de importante, de diferente em anunciar a morte do Senhor? Em primeiro lugar, eu queria lembrar que a morte de Jesus sempre esteve presente desde o início da vida dele. Ele era uma pessoa que foi marcada pela morte. Ele nasceu, quando começou a expressar ali, criança, já conversando com aqueles homens no templo, ele já sabia que tinha uma sombra de morte sobre ele. O centro de tudo que ele fazia era a sua morte. Ele, quando começou o ministério dele, vocês lembram de João Batista? Quando viu, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, quando começou o ministério, já tinha uma sombra sobre ele. Aquilo é um cordeiro. Imagina o que é para um judeu falar que aquele cara era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esses caras, o judeu, diferente de nós, todos os anos, sacrificavam 100.000 cordeiros uma vez por ano na Páscoa. A questão do sacrifício de morte era o tempo inteiro ali. Então, quando o João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus, já estava ali a sombra da morte infligida sobre Jesus. Ele, ao longo do ministério dele, por 4 vezes, ele pré-anunciou que ele iria morrer. No auge do ministério dele, ele falava, olha, vão me entregar, os sacerdotes, os líderes vão me entregar e eu vou morrer. E aí que os discípulos passavam aquilo batido, mas sempre a morte de Jesus estava no centro do seu ensino, no centro da sua visão de si mesmo, no centro da sua missão. Então, nós aqui vamos, de forma teatral, de forma trazendo realidades espirituais, nós vamos anunciar a morte do Senhor. O que nós anunciamos? Eu queria destacar um primeiro aspecto desse anúncio. Quando a gente fala que Jesus morreu, e aí a gente já tem um entendimento cristão, ou um entendimento judaico-cristão, Jesus morreu pelos nossos pecados. Ok, Jesus morreu pelos nossos pecados. Os judeus malvados, aqueles romanos ímpios, aqueles caras invejosos, mataram Jesus. E ainda por cima tinha um traidor entre eles, Judas, que traiu. Então havia uma conspirata porque Jesus era bom. Ele morreu porque ele foi, então, feita essa conspiração, esse movimento de pessoas más, atacou Jesus para que ele morresse. Só que quando a gente vai para a palavra de Deus,
É verdade que essas pessoas têm culpa real diante de Deus pelos atos que fizeram, né? Os judeus se responsabilizam, Jesus fala que eles pecaram, Pilatos pecou, os soldados pecaram, mas a Bíblia fala dezenas de vezes que Deus entregou Jesus. Em João capítulo 10, Jesus mesmo fala: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus, meus queridos, essa é a minha visão, posso estar com algum fundamento errado, mas essa é a minha visão. Jesus era um imortal, porque ele não tinha pecado. Ninguém poderia matar Jesus. Nada poderia acontecer de repente sobre Jesus. Vocês lembram uma vez que pegaram ele para apedrejá-lo? Fala assim que ele passou pelo meio deles. Aí fala assim, porque ainda não era chegada a sua hora. Ninguém poderia fazer nada com Jesus. Quando ele estava na cruz ali, as pessoas, coitado, eu poderia pedir ao Pai, ele mandaria anjos. Esquece, eu não estou sujeito, eu não estou eu não estou refém de acontecimentos. Eu estou reinando aqui e sou debaixo de uma entrega do Pai. Então, quando nós anunciamos essa morte, em primeiro lugar, queridos, que eu queria destacar aqui, nós anunciamos o caráter de Deus. Nós anunciamos o caráter de Deus. Em Êxodo diz assim, quando Moisés encontra com Deus, e ele fala, o Senhor dizendo sobre ele mesmo, fala assim, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Em profeta menor aqui diz assim, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Quando a gente vê que um ser puro, sem pecado, morreu, isso também nós anunciamos uma outra coisa. Existe um Deus com um caráter tão intenso, tão profundo, tão pleno em suas atribuições, em seus atributos, que conduziu para esse processo. E aí eu pergunto, quem que é Deus para você, né? Quem é Deus para você? Deus. A gente falando sobre o caráter de Deus, quem é Deus? Então algumas pessoas podem falar, como eu conheço alguns, Deus não existe, cara. Bobagem, isso é invenção da religião. Nós somos fruto das enzimas, daquele caldo quente que começou a relampejar e, de repente, as mitocôndrias nasceram, produziram oxigênio, e aí tudo começou, então, a produzir, e, de repente, daquela ameba, plum, explodiu um sapo, que explodiu um réptil, que explodiu um macaco, que explodiu um homem, e agora nós somos o fruto do acaso. A gente pode pensar que Deus também é um ser impessoal, é uma energia, uma força que ela é todo poderosa, ela criou, mas ela é impessoal, ela não se interfere em coisas humanas pequenas. Ele não quer saber se teu filho está doente, isso é muito pequeno para Deus. Deus cuida das estrelas, das galáxias, ele não quer saber se você tem problema na escola. Deus é Deus impessoal, é um Deus lá em cima, que reina. Ele é aquela figura do Deus relojoeiro, né, que pegou o grande relógio do universo, deu corda, criou suas leis e toca aí a vida agora. As leis se regem naturalmente e Deus não intervém porque Deus é impessoal. Ou a gente pode ter a visão de um Deus Papai Noel, um Deus amoroso ao extremo, que, nossa, Deus é o nosso Deus de amor, nosso papaizinho, aquele Deus que não tem absolutos para Deus. Tudo é flexível para Deus. Deus é Deus, Ele pode tudo, Ele é o amor, aquela coisa bem água com açúcar. Eu não sei quantos de vocês, mas quem tem mais aí de entre 35 e 40, lembra de um 45,
lembra de um filme de Sessão da Tarde, que na época não era Sessão da Tarde, né? Passava no horário nobre. Alguém lá em cima gosta de mim. Você lembra desse filme? Que Deus aparece na figura de um velhinho e começa a conversar com o cara. Então, aquele Deus bonachão, bacana, que eu lembro que no filme ele até brincava com o abacate, falava assim, puxa, errei quando eu fiz aquele abacate, tão gostoso, com um caroção tão grande. Então, é um Deus bonachão, um Deus que não tem nenhum tipo de peso, né? Pode tudo, afinal de contas eu sou Deus. Ou então a gente pode ter um Deus impiedoso, um Deus carrancudo, um Deus sóbrio demais, um Deus chato. Esse era o meu Deus, né? Esse era o meu Deus. Eu olhava para Deus e eu falava assim, Deus é o estraga-prazeres do universo. Porque tudo que é bom, Deus não pode fazer. Então, Deus é o grande estraga-prazeres cósmico que fica te olhando e ele sabe o teu coração. E se você começar a gostar muito de uma coisa, cuidado que ele vai pedir aquela coisa. Então, assim, era um desespero. Então, você ficava fingindo com Deus. Eu não gosto tanto disso, não, né? Uma coisinha assim, mais ou menos. Porque se você gostasse, provavelmente Deus o estraga-prazeres cósmico que ia querer. Ah, não, larga isso. Então, um Deus carrancudo, um Deus pesado, um Deus irado, um Deus nervoso. E nós não queremos anunciar a morte de Cristo, e quando isso a gente também anuncia o Deus, o caráter de Deus. E qual o caráter de Deus? Então Deus existe, é pessoal, é um infinito pessoal. Definição importante. Deus é o infinito pessoal, uma coisa difícil até de compreender. Como um ser infinito pode ser pessoal? Mas assim é o nosso Deus. Ele olha para nós individualmente e trata com os seres humanos como pessoa. Uma pessoa que sente, que chora, que sofre. Então, Deus é uma pessoa e vive no infinito. Ele é eterno, ele é imutável, ele é justo, ele é cheio de verdade. Esses são atributos de Deus. E tem um atributo adicional, que é o que eu queria também reforçar aqui. Deus é santo. Deus é santo. E quando a gente vê essa história de Deus é santo, né, e tem todas aquelas imagens do Velho Testamento que os arcanjos, os serafins, o que eles cantam? Santo, santo, santo. O que passa na sua cabeça quando você fala isso? Pensa aí, um segundinho. Deus é santo. Será que você fala assim, não, Deus é santo porque ele não peca, eu sou pecador, eu quero ser mais santo. Então a santidade tem a ver com o pecar, o erro. Só que a santidade de Deus é uma coisa muito superior. A santidade de Deus aponta para o fato dele ser separado de todo o ambiente criado. Então Deus é santo não no sentido que ele apenas não peca, mas que ele é separado de tudo. Tudo que ele criou está fora de Deus, e Deus não é tudo, igual os caras falam aí, não, tudo a árvore é Deus, eu sou Deus, tudo é Deus. Não, Deus é santo porque ele está fora da criação, ele vê a criação, ele cria, mas ele está fora, ele está acima. Esse Deus santo, ele é perfeito em seu caráter, então ele... Quantos acham que Deus pode tudo aqui? Quantos acham que Deus pode tudo? Deus não pode negar a si mesmo. A onipotência de Deus é gloriosa, ele pode tudo, mas pelo seu caráter santo, imutável, ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode, de repente, falar assim, não, eu vou voltar. Irmãos, imagina o que seria do cosmos se Deus não fosse santo, imutável e pudesse negar a si mesmo. Ia ser o desespero. O que nós vamos esperar de Deus? Mas Deus, ele não pode negar a si mesmo. O que ele é, e ele é santo. Ele é santo em todos os seus atributos, ele é perfeito, ele é pleno.
E tem mais um atributo de Deus. Bom, a santidade de Deus acarreta questões para as nossas vidas. Um subproduto da santidade de Deus é a ira. A ira é a reação santa de Deus ao mal. A ira é a reação santa de Deus ao mal. A ira de Deus não é uma coisa assim. Vou pegar o exemplo do Fred aqui, aproveitar o nosso querido Moacir não está aqui, a gente copiar ele. O Fred foi levar uma fechada no trânsito. Estava lá tranquilinho, 4h30 da manhã indo para o hospital, e de repente um maluco fecha ele. Aí o que o Fred faz? Fora do espírito. Fora do espírito. Se ira. Uma ira. Quando você está na sua casa lá e seu filho faz aquela coisa, você se ira. A nossa ira é uma ira ímpia, é uma ira nervosa, espalhafatosa, é uma ira... A ira de Deus é totalmente diferente. A ira de Deus é uma ira santa. É uma ira que olha para o mal e se enerva. Ele sente, de fato, uma grande raiva do mal. Deus, ele detesta o mal pelo seu caráter santo. Ele odeia o mal. Deus odeia o mal. E ele conduz esse mal no mundo. A gente sabe que Deus é um Deus de propósito, e ele conduz esse mal até um momento que todo esse mal vai ser exterminado. Não é essa a nossa esperança? Nós somos aqueles que falam assim, está tudo complicado, mas um dia tudo vai ser resolvido, porque o meu Deus é um Deus santo, e ele vai restaurar todas as coisas, eliminando o mal. Afinal de contas, nós na eternidade, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então, essa ira de Deus contra o mal é uma realidade. E nós costumamos dizer que quando a gente vai pregar o evangelho, que é uma boa notícia, às vezes a gente tem que falar para o cara primeiro a má notícia. Cara, tem uma má notícia que eu preciso te dar. Existe um Deus. Existe um Deus santo. Esse Deus, ele é perfeito em seus atributos. E quando ele olha para o mal, e quando ele olha para o pecado, existe uma grande condenação de Deus. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus. Eu estava orando com Salomão hoje, ele trouxe isso, eu falei, o Espírito Santo, né, conecta palavras para nos estimular. Ele falou, Senhor, o Senhor é um Deus que se ira, mas ele já apontou para a misericórdia. Então, assim, mas esses são atributos de Deus. Então, queridos, eu estou falando de ceia, estou falando do amor de Deus, estou falando aqui do corpo. Por que, então, falar desse atributo de Deus, da santidade de Deus, da ira de Deus, fruto da sua santidade em relação ao pecado? Porque, irmãos, nosso Deus é um ser absolutamente maravilhoso e complexo. Ao mesmo tempo que ele é santo e se ira, ao mesmo tempo que ele é justo, ele é amor. Ele é amor. E dentro desse ousado amor de Deus, desse furioso amor de Deus por nós, ele encontra um problema. Qual foi o problema de Deus? Um grande problema, eu diria, um grande dilema, e que nós vamos ficar a eternidade. Qual foi o dilema de Deus, irmãos? O dilema de Deus é o seguinte, ele olhou para o Marcelo Varão e Cláudio e falou, eu quero andar com esse casal maravilhoso, eu quero perdoar todos os pecados deles, eu quero restaurar eles plenamente a comunhão comigo, eu quero viver intensamente com ele. Mas como que um Deus santo, irado pelo pecado, pode fazer isso? Como? Então, surge a solução de Deus desde a eternidade. Desde a eternidade, o próprio Deus
ele fala, bom, não tem jeito, esse conflito não vai ser resolvido, eu preciso vir. Então Deus vem, se encarna na pessoa de Jesus, se encarna na pessoa de Jesus de Nazaré, e ele desde então começa a ser o Cordeiro de Deus, apontado como o Cordeiro de Deus. Ele vai apontando para a morte dele, o Cordeiro de Deus. Então, queridos, o que eu quero dizer é que o perdão de Deus não é óbvio. Nada é mais complexo do que Deus perdoar pecados. Eu sou um miserável. Quando eu perdoo dentro da minha base, que eu falo assim, ok, eu perdoo. Deus perdoar pecados não é óbvio. Não é uma coisa fácil para Deus perdoar pecados, resolver o problema do pecado. Se fosse, irmãos, não teria Velho Testamento. Sacrifícios, 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 sacrifícios. E se não fosse fácil, Jesus não morreria. A morte de Jesus, brutal, é fruto de um profundo e resiliente, determinado e decidido amor de Deus, e ao mesmo tempo é fruto de uma impossibilidade divina de lidar com o mal. E então, nós temos esse grande mistério, Cristo vivendo e conduzindo o seu ministério. Queridos, eu estava lendo recentemente sobre o Getsemane. Jesus já tinha ceado com os discípulos, ele já tinha dito ali, ó, isto aqui é o meu corpo, esse vinho é o sangue da nova aliança para a remissão de pecados, só Mateus registra isso, para a remissão de pecados. E aí então ele vai orar no jardim. Ele vai orar no jardim, e a palavra que fala ali é que Jesus começa a se angustiar profundamente, a ter um pavor de morte. Imagine isso comigo. Jesus, o grande herói, do Salmo 45, cinge teu flanco, herói. Jesus, o grande herói. Jesus, o Deus encarnado. Ele no Getsemane, ele chorou angustiado. A expressão dele é que a tensão dele era tanta que os seus poros começavam a sair sangue. Angústia profunda. Um parênteses, vocês sabem que depois de Jesus, tivemos dezenas, centenas, talvez milhares de mártires que enfrentaram a morte, dando nervoso nos algozes, porque as pessoas iam para o fogo, levantavam a mão, oh, aleluia, as pessoas iam se jogavam para os leões, não viu o leão vinha pegar, não, ele vinha, se jogava para o leão com coragem, com um destemor terrível, mas, poxa, e Jesus, o nosso herói, queridos, a morte de Jesus é absolutamente única, e não tem nada a ver com nenhuma outra morte, nada a ver com nenhuma outra morte. A morte de Jesus foi única, porque essa angústia de Jesus ali já começava a demonstrar que o peso dos meus pecados, das minhas transgressões, das minhas falhas, começou a ir para ele. E à medida que esse pecado, não o meu, o teu, mas de toda a humanidade, ao longo de milhares de anos, começa a cair sobre Jesus, uma coisa começa a acontecer com ele, começa a acontecer com o ser que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele começou a ser separado do Pai. O Pai que eu e o Pai somos um. Alguma coisa cósmica, inusitada, nova começou a acontecer. O Pai perdeu a alegria em Jesus. O sorriso do Pai olhava para Jesus, ele começou a virar as costas para Jesus. Mas de onde está tirando isso? Jesus na cruz disse, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus,
Não teve uma morte como de nenhum mártir, como de nenhum homem, como de ninguém, porque ali a ira santa de Deus, essa ira que nós falamos de um Deus que não pode conviver com o pecado, caiu sobre esse homem. Toda a ira de Deus caiu sobre ele, ele foi considerado um maldito de Deus. E isso, tem um irmão que fala, no Natal, nascimento de Jesus, à meia-noite, o céu fez festa e a luz brilhou no céu. Uma luz brilhou no céu. Na morte de Jesus, o que aconteceu? Ao meio-dia, trevas. Jesus foi crucificado 9 da manhã, meio-dia, trevas. E ele morre às 15 horas. Queridos, a morte de Jesus não tem nada de pequeno. E nós estamos aqui querendo anunciar a morte de Jesus. Então, quando nós anunciamos a morte de Jesus, nós anunciamos que nosso Deus é um Deus santo, que odeia o mal, mas ao mesmo tempo cheio de amor, cheio de um amor profundo, um amor intenso. E então, queridos, temos essa realidade de Jesus. Paulo fala aos Coríntios, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, qual é a realidade das nossas vidas no Senhor? A realidade das nossas vidas no Senhor é a seguinte: se nós, pela graça do Espírito Santo, conseguirmos olhar para o Jesus crucificado, pedindo ao Pai graça e revelação do que é isso, este é o centro do Evangelho. Querido, toda frieza se desfaz. Toda indiferença se desfaz. Qual a indiferença que você pode dar para o Deus morto? Qual a indiferença que você pode dar para isso? Qual a indiferença que você pode dar para esse nosso amoroso Jesus que se separou de Deus na cruz? Abriu mão de uma comunhão eterna, cósmica, uma comunhão veio antes da criação, né? Veio antes de tudo. Como nós nos deparamos para Ele? Uma frase aqui que eu li é: o problema do perdão é constituído pela colisão inevitável entre a perfeição divina e a rebeldia humana, entre Deus como Ele é e nós como somos. Ou seja, irmãos, nosso Deus é um Deus glorioso. Nós não deveríamos estar aqui. O profeta Jeremias, ele fala categoricamente: a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Nós não deveríamos estar aqui. Nós não tínhamos assento a essa mesa. Nós não somos dignos, nós não estamos prontos, nós somos maus, mas Deus, na sua infinita misericórdia, se moveu, superou a dor, superou a dificuldade, venceu a morte, venceu a maldição, morreu a morte que era nossa, os nossos pecados foram efetivamente lavados na cruz. Nós não temos pecados que não podem ser superados, lavados, restaurados na cruz. Amém, queridos? É isso que nós anunciamos hoje. É isso que nós temos que anunciar todos os dias. E que o Senhor possa encontrar na nossa visão um olhar para isso.
Eu sempre me perguntei qual é a nossa capacidade de viver intensamente com Deus. Qual é a diferença entre alguém que vive intensamente com Deus e aquele que vive sem intensidade com Deus? Sabe qual é a solução, querido? Aquele que enxerga, aquele que consegue ver o centro do Evangelho, ele é movido interiormente para as águas do Senhor. Se você não consegue enxergar o Cristo crucificado e ver a sua identificação com Ele, se isso é só mais uma história, velha história, o nosso coração fica distante, fica indiferente. Então, se permita ser iluminado pela essa obra completa de Jesus na sua vida. Eu fiz aqui algumas consequências, né, de quando nós nos deparamos e vemos essa realidade. Nós entramos na nova aliança, né? A palavra de Deus lá em Jeremias fala assim, vem um dia em que farei uma nova aliança com a casa de Israel. Esse dia chegou em Jesus. Esse dia chegou em Jesus. Em que imprimirei neles as minhas leis, e aí Deus começa a nos mudar de dentro para fora, muda nosso sentimento, muda nossa mente, muda nossos desejos, muda os nossos interesses. Um outro elemento que dessa nova aliança que a gente vive em Cristo, nós somos reconciliados. E nada mais reconciliador do que a cruz. Nós somos reconciliados com Deus, somos reconciliados com o próximo, somos reconciliados com a natureza. E a Bíblia fala que nós somos chamados para ser ministros da reconciliação. Nós recebemos uma humildade de Deus. Por que nós somos humildes diante da cruz, queridos? Por quê? Por que a cruz acaba com arrogância? Por quê? Por que a cruz acaba com a arrogância, nos coloca absolutamente quebrantados e humildes? Porque a cruz é uma mensagem de Deus de que era impossível para o homem. Era impossível para o homem. Eu tive que vir, eu paguei o preço que o seu Adão, o seu primeiro homem que estava lá, ele não pôde. Ele desobedeceu, ele caiu, e assim é a nossa história. Mas Jesus venceu. A cruz é a obediência plena do próprio Cristo, indo até o fim. Queridos, então esse texto que eu li, que fala que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, quando fazemos a ceia, aponta então para esse Deus de um caráter santo, justo, eterno, pleno, amoroso, e aponta para Deus reconciliando consigo mesmo o mundo, né? Romanos fala que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então Deus entrega Jesus por nós. Então, esse anúncio que nós fazemos, começamos com a santidade de Deus, com o caráter de Deus, falamos do amor de Deus, falamos esse conflito divino que para resolver teria que ser unicamente debaixo de uma maldição infligida contra o próprio filho dele, criando esse rompimento. E por fim, tem mais um detalhe que eu queria então terminar nessa meditação, nessa manhã, pré-Páscoa, vamos pensar assim, é que Paulo, quando ministra essa palavra ali que lemos em 1 Coríntios, fala que tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e deu. Precisamos, da mesma forma que toda essa mensagem aconteceu, precisamos agora tomar do pão, tomar do vinho, tomar do seu corpo. Essa mensagem, ela por si só, ela fica
acima, fora da gente. Mas agora nós podemos nos achegar a ela, participar dela. E eu queria que você, nessa manhã, ao nos aproximarmos aqui dessa mesa santa do Senhor, você ponderasse nestas coisas. Ponderasse nesse Deus glorioso, nesse amor incrível, nessa profundidade do Senhor, nesse amor que foi até as últimas consequências por nós, e que você se entrasse nesse mistério, nesse momento de ceia. Não, como eu falei lá atrás, eu vou acertar minha vida aqui e ali, né? Vou acertar meus pecados rapidinho com Deus, faz aquele checklist, tiquei ali algumas coisas, opa, Senhor, aquela checklist que eu fiz ali, me perdoa que agora eu vou tomar a ceia, Senhor, mas eu estou ligado no Senhor. Olhe para o Senhor, olhe para o Jesus crucificado nessa manhã, peça para que o Senhor ilumine o seu coração com essas verdades, que aqueça o seu coração com essas verdades profundas dele, que você perceba que não foi Pilatos, que não foi Judas, que não foram os romanos, mas que o seu pecado, a sua transgressão, conduziu Jesus à cruz por amor. Que essas realidades cresçam no seu coração, no seu entendimento, para a glória dele. E também, queridos, pense que toda inimizade foi desfeita, todo pecado foi coberto, tudo foi superado em Cristo, tudo foi conquistado no Senhor. Hoje nós somos ministros da reconciliação. Hoje nós podemos aqui tirar os asmos da hipocrisia e nos rasgar diante do Senhor. Então, querido, queria te pedir para ficar de pé. Nesse momento, pudesse celebrar com Cristo, celebrar comigo, celebrar uns com os outros, anunciar a morte do Senhor. O perdão não é trivial, o perdão não é simples. Eu aprendi que toda vez que a gente vai perdoar, a gente morre. Toda vez que a gente vai perdoar, a gente perde. Perdoar é um ato de morte. Deus, ele levou o perdão ao último estágio, que ele realmente morreu para nos perdoar. Mas o perdão é um ato de morte, é um ato de perder. O exemplo que eu li era, imagine que você emprestou seu carro, ou emprestou sua bicicleta, ou emprestou alguma coisa sua. E a pessoa que você emprestou, ela bate o carro. E ela não tem condição de consertar. Então você decide perdoar. Não, perdoa, querido, está perdoado. Só que tudo bem, você perdoar, né? Perdoou, mas... Só que... E o ônus do carro? É de quem? O ônus do carro é de quem perdoa. O ônus é sempre de quem perdoa. Então, eu queria também te desafiar nessa manhã a você sofrer o ônus, sofrer a perda. Perdoar é perder. Perdoar é sofrer o dano. Perdoar é ser a parte que fala, não, eu tinha direito de, eu poderia, sim, eu poderia, essa coisa, eu não. Mas quando eu perdoo, eu abro mão. E Jesus abriu mão não só da glória, mas abriu mão desse relacionamento dele com o Pai, por você, por mim. Jesus resolveu ir para o inferno de receber toda a ira de Deus. A ira que era minha, que era tua, foi em Cristo. Então, que o Senhor nos conduza nessa hora para a glória dele. Em nome de Jesus. Senhor, nós te bendizemos nessa manhã, porque o Senhor é Deus sobre nossas vidas, soberano.
E a Tua palavra é tão maravilhosa, Senhor. Ficaremos a eternidade e da eternidade observando essa grandiosidade dos efeitos do Teu sacrifício, reconciliando não só os homens, mas toda a terra, porque a Tua palavra diz que a própria criação geme e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E eis-nos aqui, Senhor, lavados pelo Senhor, escolhidos. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, nos separou, nos lavou, nos apresentou o Evangelho, nos tirou do lamaçal do pecado, conduziu a nossa vida a uma nova história, e nós aqui, Senhor, queremos agora celebrar, anunciar a Tua morte, anunciar que o Senhor é Deus santo, o Senhor é um Deus maravilhoso, queremos anunciar que o Senhor é Deus de amor, queremos anunciar a Tua morte, Senhor, queremos anunciar o Teu amor por nós, queremos anunciar que o Senhor é grandioso, que esse amor nos invade, que esse amor nos toma, que esse amor nos precede, que esse amor nos conquista. Queremos anunciar isso, Senhor, com todo o nosso coração. Que o Senhor agora nos tome em Tuas mãos e que Teu Espírito, que o Senhor mesmo falou que faria lembrado todas as coisas, que o Teu Espírito agora possa ministrar aos nossos corações e fazer brilhar sobre os nossos olhos a Tua cruz, Senhor, o Cristo crucificado, o Cristo sangrento, o Cristo que morreu por nós, debaixo da ira de Deus, para nos reconduzir a Ele mesmo. Oh, Senhor, queremos ser iluminados por essa grande revelação, Senhor. Queremos ter nossos corações compungidos por essa verdade, quebrantado por essa verdade. Senhor, tira de nós a indiferença, tira de nós tudo aquilo que impede de nossos olhos enxergar, ver, contemplar, amar, jubilar diante de tal glorioso feito, Senhor. Ilumina os nossos olhos, Espírito Santo. Ilumina os nossos olhos, Espírito Santo. Ilumina os nossos olhos, Espírito Santo. Tua palavra diz que olharam para Ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Oh, Senhor, louvado seja o Teu nome. Que a Tua palavra enriqueça o nosso coração e que esse momento de ceia, Senhor, o Senhor quebrante no Senhor. O Senhor nos leve para Ti. O Senhor nos leve a reconciliar uns com os outros. Que o Senhor nos leve a ter uma vida de piedade e de humildade diante da Tua presença. Que o Senhor nos leve, Senhor, a ter fome e sede de Deus. Que o Senhor nos leve a consagrar uma vida intensa por contigo, Senhor. Que o Senhor faça além de tudo o que pedimos ou pensamos para a glória do Teu nome. Oh, para a glória do Teu nome, Jesus. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Cristo, bendito.